Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim, né? Então vamos dar continuidade à nossa matéria de saúde mental. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade que vocês tiverem, vocês podem estar me perguntando, me questionando, tá? Pode me perguntar pelo WhatsApp, a professora sempre vai respondendo vocês, tá bom? Na aula de hoje, pessoal, nós vamos falar um pouquinho referente aos tratamentos, né? As formas de tratamento que existem para os transtornos psiquiátricos, tá? Os tratamentos, pessoal, eles são classificados de duas formas, então, né? Os tratamentos somáticos e os psicoterapêuticos, tá? Os somáticos, eles incluem as terapias medicamentosas e eletroconvulsivantes, por exemplo, né? E já os psicoterapêuticos, então, eles vão incluir as terapias psicossociais, né? Ou as psicoterapias chamadas, né? Que são aquelas consultas, aquelas avaliações, aqueles diálogos, por exemplo, com a psicóloga, né? Com o pessoal da enfermagem, né? Essas psicoterapias envolvem terapias ocupacionais, terapias comportamentais, né? E também a hipnoterapia, né? Que é através da hipnose. As psicoterapias, elas podem ser em grupos, né? Podem ser na família ou ainda elas podem ser de forma individualizada, né? Aquela psicoterapia individual, né? Além das terapias e técnicas comportamentais, né? Através de métodos de relaxamento, atividades em grupo, né? Para distração, enfim. Temos várias técnicas que incluem a parte dos psicoterapêuticos, então, né? Falando um pouquinho, primeiramente, aqui, então, do tratamento somático, né? Falando da parte medicamentosa, né? Então, os psicofármacos, eles são drogas cujo principal uso é modificar as funções psíquicas, né? Sejam elas normais ou alteradas, né? Quem faz uso dos fármacos, dos psicofármacos, então, a função deles é alterar alguns comportamentos e algumas funções psíquicas que, no caso da pessoa com transtorno mental, vai estar alterada, né? Portanto, elas não vão curar o doente, como se fosse um antibiótico, por exemplo, um antibiótico para uma pneumonia. Tomei o medicamento, me curei da pneumonia, posso parar de tomar. Não, né? Os psicofármacos, eles não vão ter esse poder de cura, né? Eles vão apenas diminuir o sofrimento ou inibir essas alterações psíquicas que esse paciente está sentindo, como por exemplo os delírios, né, que eles acabam tendo. Então, para atuação no psiquismo, os psicofármacos eles precisam vencer uma série de barreiras, né, até atingir lá o sistema nervoso central, para que aí eles tenham o efeito desejado, né, para que daí eles possam atuar diretamente, né, na produção dos efeitos que é esperado com esse tratamento, tá? Nós vamos ver um pouquinho de forma assim mais rapidinha, tá, pessoal? Não vamos se abster muito aos psicofármacos, porque eles tem uma gama bem grande, né? A gente vai falar um pouquinho mais ou menos do tipo de cada psicofármaco e como eles agem, alguns efeitos colaterais que eles causam, né? Os psicofármacos, então, eles são divididos numa série de medicamentos, né? Conforme a ação deles. Os psicolépticos, por exemplo, eles são drogas que vão atuar diminuindo a atividade psíquica normal ou alterada, né? Se há alguma atividade que está exacerbada, né? Então eles vão inibir, eles vão diminuir essa atividade psíquica que o paciente está apresentando. Dos psicolépticos, a gente tem duas divisões principais, os hipnóticos e os ansiolíticos, certo? Os hipnóticos, por exemplo, eles vão induzir o paciente ao sono, né? O flurazepam, por exemplo, é um exemplo bastante utilizado, né? O
alprazolam também. Esses são os nomes éticos encontrados no mercado, né? Já os ansiolíticos, eles vão aliviar a intensidade, né? E a tensão excessiva que esse paciente está apresentando em outras funções cerebrais. Por exemplo, o diazepam e o lorazepam são um dos mais utilizados como ansiolíticos na psicofarmacologia para pacientes que têm algum transtorno psicológico associado, né? Eles também, por mais que eles não, a função principal deles não é induzir ao sono, eles também acabam induzindo um pouco ao sono, por isso que eles geralmente são usados pela noite, tá? Alguns efeitos colaterais para esses pacientes que fazem uso dos psicolépticos a longo prazo, né? Sonolência, são pacientes que vão estar geralmente fadigados, né? Vão ter uma perda da coordenação motora, vão ser pacientes mais letárgicos, né? Com a movimentação mais lenta, a fala mais lenta, vão estar sempre mais fadigados, mais cansados, porque vai induzir ao sono, né? Esses pacientes vão estar geralmente sonolentos, né? Além de que eles podem associar um pouquinho a confusão mental, tá? Causam malformação fetal, né? Por isso que é contraindicado gestantes utilizarem, e também passam no leite materno, então quem está amamentando não pode fazer uso dessas medicações, né? Ainda da classe dos psicolépticos, nós temos os antipsicóticos ou neurolépticos, né? Eles reduzem os sintomas psicóticos como alucinações, né? E ideias delirantes. Por exemplo, tá olhando para uma parede e tá vendo um dinossauro, né? Ou eu vou ter uma ideia que eu vou lá subir no muro e eu vou poder vou colocar 2 penas nos meus braços e vou pular porque eu tenho asas, eu posso voar, né? Então eles têm, os antipsicóticos, eles têm essa finalidade, né, de diminuir essas alucinações, né, reduzir esses sintomas e essas ideias delirantes, né. Um medicamento que é muito usado é o haloperidol, né, decanoato de haloperidol, um medicamento feito intramuscular, um medicamento que é bastante forte, digamos assim, então por isso que ele é feito mensalmente. Paciente em crise ou que necessita de uma dosagem maior precisa passar por avaliação médica, sendo que ele pode ser administrado no máximo de 15 em 15 dias, a menos que passe por uma reavaliação bem rigorosa, né? Ali através com o psiquiátrica, tá, pessoal? E aí nós temos alguns outros também que são utilizados, como a clorpromazina, também é bastante utilizada. Tanto ela quanto o decanoato de haloperidol, o haloperidol, né? Eles trazem também alguns efeitos colaterais, como a sensação de boca seca, principalmente a clorpromazina, traz bastante isso. Disfagia, náuseas e vômitos, né? Impotência ou alterações na ejaculação, né? A grande maioria, infelizmente, dos psicofármacos, eles trazem a impotência sexual, perda do libido sexual também, a grande maioria das medicações trazem esse efeito colateral, seja a longo prazo ou a curto prazo, dependendo de alguns medicamentos, né? Além de constipação intestinal, né? Hipotensão ortostática, que é o paciente que relata que tem bastante tontura, né? Quando ele se levanta, isso é chamado de hipotensão ortostática. Essa hipotensão vem porque ele levantou bruscamente, né? Então isso é seguido, né?
Desculpa, pessoal, eu tô com uma tosse alérgica aqui hoje que não tá fácil. Além de tantos outros, né? Mas os principais são esses. O pessoal também relata, os pacientes relatam bastante tontura, né? Muitas vezes eles ficam demasiados, né? Inchados, porque são medicações que fazem reter bastante líquidos, né? Além de outros, além desses sinais e sintomas que a gente já viu desses daqui, que deixa o paciente mais sonolento, mais fadigado, é aquele paciente letárgico que tu chama, ô seu João, ele olha assim numa lentidão, ok, sabe, tu conversa, é tudo mais demorado. Então, a grande maioria desses antipsicóticos também traz esse efeito como efeito colateral, tá? Alguns medicamentos demoram um pouco mais para apresentar esses efeitos colaterais, outros demoram um pouco menos, tá, pessoal? Ainda de medicamentos, né, para o tratamento de forma somática, né, com o uso de medicamentos, nós temos os psicanalépticos, que são drogas que vão atuar aumentando a atividade psíquica normal ou diminuída, né? São alguns que são usados como estimulantes, né? Por exemplo, para inibir o sono, né? Como os psicoestimulantes, né? Estimulam a vigília, ou seja, vão te manter acordado, né? Combate a fadiga, que é aquele cansaço, aumenta o desempenho, né? Porém, eles causam dependência psíquica, né? E por isso seu uso é restrito na medicina, né? Como o caso das anfetaminas, por exemplo, né? Inclusive, são medicamentos extremamente controlados, né? E são poucos os casos em que os médicos prescrevem, né? O caso precisa ser muito bem avaliado. Mas de forma clandestina, infelizmente, há muitas pessoas que utilizam, né? Mas não para tratar psicoses ou transtornos, né? Mas sim para muitas vezes devido ao trabalho, né? Para se manterem acordados, para inibir o sono. Porém, eles têm muitos efeitos colaterais, né? Por exemplo, a inapetência, eles causam inapetência, suprimem a fome, né? Não deixam o paciente ter fome, aumenta o estado de alerta e atenção, ou seja, qualquer coisa o paciente já tá ligadão, assim, literalmente falando, né? Então, diminuem o sono, essa é a função principal deles, né? Diminui o cansaço também, né? Mas ao mesmo tempo causa um aumento da ansiedade, principalmente quando eles já causaram dependência, né? Que o paciente está, digamos, viciado nesses medicamentos. Além do que ele pode causar comportamentos compulsivos, né? Estereotipados. Então, eu quero aquilo, vou lá, né? Um efeito colateral dessas medicações aumenta o libido sexual, né? Aumenta o apetite sexual, digamos assim, mas é um estimulante sexual ao mesmo tempo. Esse paciente pode ter alucinações visuais, alucinações olfativas também, né? Alucinações auditivas, sensações táteis, né? Então, bem restritivo o uso, e é claro que se usado de forma mais exacerbada, então, né, ele vai causar todos esses sinais e sintomas que os efeitos colaterais de uso excessivo tendem a desempenhar, né, no paciente, então, certo? Ainda, pessoal, a gente tem também os antidepressivos, que são da mesma categoria dos psicanalépticos. Então, os antidepressivos, eles têm a função de combater formas patológicas de depressão, né? O próprio nome já diz, antidepressivos, né? Um exemplo é a imipramina e a amitriptilina, bastante utilizado. A amitriptilina, principalmente, ele não tem tantos efeitos colaterais, mas a longo prazo ele também
pode passar a apresentar alguns desses efeitos colaterais, né? E ainda existem tantos outros antidepressivos, né? Eu trouxe aqui alguns apenas que geralmente são indicados como drogas de primeira escolha, né? Medicamentos de primeira escolha. Por exemplo, como efeitos colaterais dos antidepressivos, principalmente se usados a longo prazo, né? Eles podem causar retenção urinária, tendem a causar obesidade, né? Sensação de boca seca, diminuição também do desejo sexual, como eu falei, a maioria interfere no libido sexual, causam dificuldades de ereção, né? Tantos outros transtornos relacionados à parte sexual ali. Também edemas de membros inferiores, né? Espasmos, as mioclonias, que são aquelas contrações musculares involuntárias, né? O paciente fica meio que com uns tiques, né? O que mais que é bem comum pode causar hipertensão também, distúrbios da memória, aquelas tonturas frequentes, né? E aquele paciente que pode ao longo do prazo também ficar mais sedado, mais letárgico, né? Então, um dos principais efeitos colaterais dos antidepressivos são esses, né? Ainda nós temos os psicodislépticos, né? Que são drogas que promovem o aparecimento de estados psíquicos anormais, como alucinações, né? Ideias delirantes ou eufóricas, né? Seu uso geralmente é ilegal, né? Eles entram como psicofármacos, porém entram na categoria de drogas ilegais, né? Que são, por exemplo, os euforizantes, as drogas, né? Como o álcool, a cocaína, a heroína, né? Produzem desinibição e euforia, então aquele fervor, aquela sensação de que tá tudo bem, né? São drogas que agem diretamente lá no sistema nervoso central, alterando o estado psíquico normal do paciente, né? Onde muitos pacientes com transtornos mentais acabam utilizando, né? Devido a frustrações, por exemplo, alguns pacientes depressivos, né, que estão passando por momentos muito difíceis, acabam procurando a cura no álcool, né, na bebida, e acabam se viciando porque eles produzem uma sensação falsa da realidade, uma sensação falsa de felicidade, né, por mais que seja momentânea, como por exemplo a cocaína, a heroína, né. E são drogas extremamente viciantes, né? Que quando o efeito passa, a pessoa tende a procurar cada vez mais aquela mesma sensação, porque foi um momento que ele conseguiu fugir da realidade que ele está passando, né? Também temos os psicotogênicos, que também são drogas, né? Como o LSD, a mescalina, por exemplo, que altera a percepção do indivíduo, né? Fazendo com que ele perca muitas vezes o contato da realidade, né? Ele passa, enquanto estiver sob o efeito daquela droga, droga ilegal, então ele passa a viver fora da realidade dele, tendo uma falsa felicidade, um falso momento de euforia, né? Geralmente, essas drogas estão associadas ao uso de pacientes que vivem em situações mais precárias, né, uma população mais carente, que tenha o livre acesso, né, ou que muitas vezes estão passando por momentos difíceis, né, em que não estão conseguindo lidar com a sua saúde mental, né, então acabam passando a ingerir esse tipo de droga, né. Ainda nós temos como psicofármacos os normalizadores psíquicos, e os normalizadores de humor, né? Esses normalizadores de humor geralmente são utilizados, por exemplo, na bipolaridade, no transtorno de personalidade, né? Eles atuam de duas formas diferentes, né, no organismo. Por exemplo,
agindo, normalizando o humor, né? Um paciente que é bipolar, que uma hora está num momento de euforia muito grande, mas daqui 5 minutos está extremamente deprimido. Ou ainda, os normalizantes do humor, eles agem prevenindo distúrbios afetivos, né? Por exemplo, o lítio, né? Que geralmente é o medicamento utilizado para essas condições, né? Durante o tratamento, então, é imprescindível que frequentemente seja feito dosagens sanguíneas nos níveis de lítios, né? Para determinar a dose ideal dessa medicação, né? Em doses baixas pode não surtir efeito, o efeito esperado do tratamento, mas em doses altas ele pode agravar ainda mais os efeitos colaterais, né? Que são esses aqui os efeitos colaterais. A diferença entre uma dose alta e uma dose baixa pode ser mínima, né? Pode ser miligramas. E os normalizantes psíquicos, então, são aqueles que não atuam sobre o estado psíquico normal, mas são utilizados apenas para corrigir o estado psíquico alterado, né? Aqueles pacientes que possuem um transtorno mental mais exacerbado. Os efeitos colaterais desses tipos de psicofármacos estão mais ou menos ligado à grande maioria dos efeitos colaterais dessas medicações, né? Como sonolência, cansaço, fadiga extrema, né? Aumento de peso, tontura, fraqueza, náuseas, tremores bastante, né? Principalmente aqueles pacientes que usam mais a longo prazo, certo, pessoal? Alguma dúvida, qualquer coisa, vocês podem ir me perguntando, tá? Não precisam ficar com medo, vergonha, receio. Me perguntem, tá? Ainda como tratamento somático, a gente tem a eletroconvulsoterapia, né? Ou eletrochoque. A gente viu lá na antiguidade, lá na história da saúde mental, ali nas primeiras aulas, como era realizado a eletroconvulsoterapia antes, né? Sem sedação, sem anestesia, sem nada, né? Então, com o passar dos anos, com o passar do tempo, a eletroconvulsoterapia foi evoluindo bastante na medicina, né? Então, ela consiste numa técnica, né, onde se passa uma corrente elétrica pelo corpo do paciente, né? Por meio de eletrodos colocado em ambas as têmporas, então, né, na região temporal do paciente. Isso vai produzir alterações neuroquímicas e neuroendócrinas, né, no sistema neurológico e no sistema endócrino, então. O tempo de aplicação é de 5 a 15 segundos apenas, né? Não bastando apenas uma sessão. Normalmente são prescritas várias aplicações, né? Então é uma terapia, é um tratamento que vai sendo realizado a longo prazo, né? Então, a eletroconvulsoterapia é prescrita sempre pelo psiquiatra, né? É o médico que cuida da parte da saúde mental, né? Da psiquiatria. E hoje em dia, seu uso se restringe bastante apenas a casos de depressão grave, né, pessoal? Aqueles casos que não correspondem a outras formas de tratamento e seus estados de agitação e de desorganização são extremamente exacerbados, né? Aqueles pacientes que não têm nenhuma ou têm pouca melhora com o tratamento medicamentoso, por exemplo, com as psicoterapias, e aí é necessário o uso da eletroconvulsoterapia. Então, ele é um dos últimos métodos a serem utilizados, né? Então, ele é aplicado por uma equipe composta de enfermeiro, ou psiquiatra, anestesista e técnico de enfermagem, né? Realizado em uma unidade, em uma sala específica, né? Que desde o início deve estar preparada para se acaso surgir alguma emergência, né? Ou urgência, devem estar preparados com as medicações, né? Até porque geralmente depois da eletroconvulsoterapia, imediatamente após passar este choque, né, pelo organismo do paciente, ele passa por uma crise de convulsão. Então, é muito importante que a equipe esteja preparada. E é feito sobre sedação, é feito sobre a anestesia, né? Então, é preciso uma equipe extremamente preparada, né?
Então, o eletrochoque, né, que é através da eletroconvulsoterapia, né, imediatamente após a aplicação desse choque, acontece convulsões crônicas, né, que podem ser acompanhadas de salivação, sudorese, muitas vezes ejaculação, ou até libera os esfíncteres anais e vesicais, né, o paciente acaba defecando e urinando. Então, por isso que é importante essa equipe extremamente especializada, né? As indicações, então, pessoal: transtornos afetivos graves, aqueles pacientes que têm risco de suicídio, que apresentam uma depressão muito grave, né? Em casos de catatonia, por exemplo, também, ou em que as medicações não estejam fazendo efeito, ou esses pacientes estão impossibilitados de usar essas medicações, como gestantes e pacientes idosos. Pós-síndrome neuroepilética maligna, também é indicado a eletroconvulsoterapia, risco de suicídio, psicoses refratárias, boa resposta prévia à eletroconvulsoterapia, ou seja, foi realizada uma sessão e esse paciente está apresentando uma melhora significativa, mal de Parkinson também, e casos refratários em gerais, né, reincidivas, então, dos transtornos mentais. Sobre os tratamentos somáticos, são esses, né, pessoal? A eletroconvulsoterapia, então, e os tratamentos medicamentosos, muitas vezes associando uma ou mais medicações, né? Porém, o tratamento medicamentoso tem muitos efeitos colaterais, principalmente se utilizados a longo prazo, né? Além disso, nós temos o tratamento psicoterapêutico, né, que é o atendimento psicoterápico desse paciente, né, que pode ser feito de forma individual, né, com o paciente e a terapeuta sozinhos, pode ser realizado em grupo, né, relativamente em grupos pequenos, né, onde são tratados não apenas as dificuldades de cada um, mas também o relacionamento, né, incentivado o relacionamento em grupo, né, ou ainda as psicoterapias podem ser de forma familiar, onde o atendimento é feito para o paciente e para a família, né? São voltados ao restabelecimento do equilíbrio, né, familiar, que muitas vezes está bastante prejudicado, seja lá com o seu cônjuge, né, ou com a família, filhos, pais, devido ao transtorno que esse paciente apresenta. Muitas vezes é um paciente que passou a desenvolver um transtorno mental devido ao uso de drogas, né? Então já vem com uma deficiência familiar ali de anos, né? Então essas terapias familiares são extremamente importantes para reintegrar esse membro à família, né? As terapias psicossociais, né, por exemplo, é um tipo de tratamento psicoterapêutico, né? A psicoterapia, então, ela pode ser individual, em grupo ou em familiar, né? É um tratamento onde o terapeuta ele vai aplicar ao paciente técnicas psicológicas, né? Fazendo uso sistemático da relação que o paciente e o terapeuta vão desenvolver, né? A fim de reintegrar esse paciente, né? De ouvi-lo e de tentar, então, uma reintegração desse paciente ao ambiente habitual dele, né? Ela é classificada como dinâmica, cognitiva comportamental, interpessoal e comportamental, né? A dinâmica, ela deriva da psicanálise, por exemplo, né? E sua base é ajudar o paciente a compreender as estruturas e os padrões inconscientes que podem estar criando os sintomas e as dificuldades que ele está apresentando nos relacionamentos, né? De se relacionar com o ambiente, com a família, com a sociedade. A cognitiva comportamental, então, ela é centralizada principalmente nas distorções do pensamento do paciente, né? Então, vai tentar reorganizar os pensamentos desse paciente, né? A interpessoal, a terapia interpessoal, ela vai focar como uma perda ou uma alteração em uma relação que afeta o paciente, né? Por exemplo, o paciente teve uma perda muito grande, a partir daí ele começou a apresentar
um transtorno, começou a apresentar uma depressão, né? E a terapia comportamental, então a psicoterapia abordando a forma que vai tentar modificar o paciente, né, os comportamentos, as maneiras condicionais em que ele está reagindo aos efeitos, aos eventos que estão ocorrendo ao seu redor, né? Então a terapia ambiental é aquela terapia onde são desenvolvidas atividades visando facilitar o relacionamento do paciente com os que o cercam. As terapias ambientais, pessoais, são bastante utilizadas, por exemplo, nos CAPS, que a gente viu na aula anterior, né? Onde são feitas atividades de exercícios de cidadania, né? Contato entre homens e mulheres, jovens e idosos, respeito às normas comunitárias, né? Feitas reuniões de convivência, participação em atividades, né? Atividades laborais, recreativas, enfim. Essas terapias ambientais tentam fazer com que o paciente volte a se relacionar com o ambiente em que ele vive, né? Além disso, tem as terapias, as psicoterapias envolvendo as terapias pelas atividades, né? Que agrupa atividades terapêuticas que usam a atividade do paciente como ponto principal, né? O objetivo é manter aquele paciente ocupado, possibilitando, então, que esse paciente ocupe outros papéis além de doente, né? Por exemplo, aqueles pacientes que vão lá no CAPS, né? Eles vão lá para passar o tempo, para que realizando essas atividades e mantendo ocupado, o tratamento seja um pouco mais fácil, né? Muitas vezes conseguindo tirar o foco dele desses pensamentos negativos, como por exemplo na depressão, dos delírios que ele pode apresentar, né? Ainda como psicoterapia a gente tem a hipnose, né? Que através da hipnoterapia, então, vem sendo cada vez mais utilizada, né, no tratamento da dor e também dos distúrbios físicos que possuem um componente psicológico, né? Essa técnica vai promover um relaxamento e, consequentemente, vai reduzir a tensão e a ansiedade, principalmente aqueles casos de tratamento para pacientes extremamente ansiosos ou ainda pacientes depressivos, né? Falando um pouquinho, pessoal, das emergências psiquiátricas, então, né? Que nem só de terapia, nem só de tratamento somático, nem só de CAPS a gente vive, né? O paciente psiquiátrico também pode apresentar uma emergência, né? Então, as emergências psiquiátricas é uma situação de alteração no pensamento, como, por exemplo, um delírio muito forte, ou alterações nas ações desse paciente, onde esse paciente pode ter atos extremamente agressivos, né? Requer um atendimento geralmente rápido, né? Pois vai estar associado a casos de risco de vida significativo tanto para o paciente como para as pessoas que estão a seu redor, né? Ou ainda pode ser uma situação decorrente do uso abusivo de drogas, né? As drogas ilícitas, né? Ou uso extremo de álcool, né? Então, cerca de 20% dos pacientes, eles são suicidas, né? Eles podem estar se suicidando durante esses delírios ou esses atos agressivos, né? E 10% dos pacientes psiquiátricos, eles podem ser violentos, né? Os diagnósticos, então, mais comuns envolvem depressão, mania, esquizofrenia, infelizmente é uma das doenças que mais tem diagnóstico dos transtornos mentais, a esquizofrenia, né? E a dependência do álcool, né? Está bastante ligado às alterações nas ações, onde o paciente se torna agressivo, né? Então, cerca de 40% dos pacientes atendidos nas emergências psiquiátricas necessitam de internação, né? São pacientes que estão num nível de transtorno mental ou num nível de dependência bastante exacerbado, né? Então, nas salas onde são atendidas essas emergências psiquiátricas, é importante que não tenha objetos perfuro-cortantes, por exemplo, ou objetos que possam se transformar em uma arma, né, e possam ser usados durante
essas emergências, durante esses surtos psicóticos, né? Onde o paciente pode apresentar delírios ou ainda pode apresentar-se extremamente agressivo, né? Porque isso é um risco tanto para ele, né? Que ele pode se autoagredir, quanto para a equipe de enfermagem, né? Então, é bem complicado, eu diria, pessoal, atendimento na sala de emergência da psiquiatria, né? Porque é um paciente que ele pode ter um surto e pode ter um delírio, uma alucinação, uma mania de perseguição, por exemplo, e olhar para você e ter um delírio achando que você é aquela pessoa que está perseguindo ele, que é a causadora de tudo isso, e ele vai tentar te eliminar, né? Então ele vai agredi-la, né? Então é bem complicado, a gente precisa ter bastante cautela e bastante cuidado com essas situações, né? As principais situações de emergência psiquiátrica, pessoal, elas giram em torno de comportamentos violentos, ansiedade aguda, os delírios e as psicoses agudas, né? Ou seja, aquelas psicoses que surgem de forma súbita, né? Aí a prof vai ter que tomar uma água, só um pouquinho. Pessoal, as principais causas de emergências psiquiátricas, então, geralmente envolve abuso de álcool e abuso de drogas, né? Ou crises de abstinência de álcool e drogas, aqueles pacientes que estão em tratamento, né? Ou mesmo que não estão em tratamento e estão algum tempo sem usar os seus dependentes químicos, né? Seja eles a droga ou o álcool, né? Então, eles podem apresentar uma emergência psiquiátricas. As doenças psiquiátricas envolvendo mania e esquizofrenia, né? Alguns transtornos neurológicos, efeitos colaterais de algumas medicações, né? Que, se forem utilizadas em doses inadequadas, podem causar uma psicose aguda, né? Morte de um ente querido, né? A perda de um ente querido também pode gerar uma emergência psiquiátrica. Mudanças de status, perda de emprego, mudança nas condições de trabalho, violência sexual, né? Tudo isso pode estar envolvido a uma situação de emergência psiquiátrica, então. Pessoal, as emergências psiquiátricas, elas podem ser classificadas de acordo com a etiologia, de acordo com a causa e os sintomas que esse paciente pode estar apresentando, tá? Por exemplo, a agitação e a agressividade, geralmente vai ser necessário fazer uma restrição física desse paciente, né? Entre a restrição medicamentosa e a mecânica, a primeira sempre será mais coerente, né? O paciente está extremamente agitado, extremamente agressivo. O que é melhor para esse momento? Que eu faça uma contenção mecânica desse paciente ou que eu faça uma contenção medicamentosa? Quando o paciente estiver muito agitado, então ele vai precisar de uma observação constante também do isolamento, né? Sempre acompanhado por um membro da equipe, né? Até que o tratamento emergencial se complete, né? Porque a gente não sabe o que esse paciente pode ser capaz de realizar, né? Até uma autoagressão, né? Então, a contenção mecânica nesses casos é inevitável, né? Ou seja, a gente tem que fazer uma contenção mecânica, né? Claro que a contenção mecânica deve ser sempre de forma menos agressiva possível, né, pessoal? Nesses casos, a contenção mecânica é para o bem do paciente e para o bem da equipe, né? Até mesmo para evitar, de repente, ter uma fratura ali devido a uma queda desse paciente por apresentar essa agitação, né? Pacientes com história de agressão e impulsividade também, né? Ou labilidade emocional, ou seja, emocionalmente instáveis, baixa tolerância a frustrações, história de delinquência, né? Ideias delirantes de perseguição, por exemplo, alucinações, são pacientes que podem apresentar comportamentos agressivos e são fortes candidatos a terem uma agitação acompanhada da agressividade. Então, eles podem partir contra a equipe, né? Então, a contenção mecânica é uma das formas que geralmente vai ser a primeira escolha, né, pessoal?
Ainda a gente pode ter emergências psiquiátricas de pacientes depressivos e que tiveram uma tentativa de suicídio, né? Tentaram se suicidar, tirar a sua vida. Então, esses pacientes, eles vão ser levados à emergência, né? Devido a esse pensamento suicida. Muitas vezes eles já fizeram a tentativa, né, de suicídio, seja por ingestão de medicamentos, né, uma intoxicação, seja através de tentativa de enforcamento, seja através de cortes, autoagressão, né, muitos acabam ingerindo produtos como soda, que boa, né, então são realmente algumas emergências psiquiátricas, ou alguns acabam se cortando os pulsos, né, então é bem complicado, é uma situação realmente que vai exigir da equipe de saúde um poder de decisão imediato ali, porque esse paciente geralmente vai estar correndo um risco de vida, né? Então, geralmente podem vir, então, como eu falei, de ingestão de medicamentos prescritos, né? Aqueles medicamentos que eles têm em casa, ou ainda alguns outros produtos. Isso tudo pode gerar sequelas graves para esse paciente, até mesmo a morte, né? Então, no comportamento suicida, a gente tem que lembrar que estão envolvidos o desejo de ajuda, né? Mas ao mesmo tempo o desejo de morrer e a agressividade subjacente, ou seja, a agressividade posterior, porque esse paciente está extremamente frustrado com o momento que ele está vivendo. Tanto, pessoal, que ele não vê mais saída na sua vida. A única saída para ele é tirar a sua própria vida. Então, o comportamento suicida, uma pessoa que tenta suicidar, ele está ao mesmo tempo pedindo ajuda, porque ele não aguenta mais aquela situação que ele está vivendo, né? Ele precisa de ajuda psiquiátrica, ele precisa passar por psicoterapia, acompanhamento, porque é um paciente que está assim dizendo: eu não quero mais viver porque eu não aguento mais, eu não consigo mais, a minha saúde mental não consegue mais me permitir ir adiante, né? Então é um paciente que, se ele não for tratado, ele vai ter uma recidiva, ele vai tentar novamente suicídio e muitas vezes ele pode acabar conseguindo realmente se suicidar, né? Então é muito importante, se for, por exemplo, através da ingestão medicamentosa ou de algum produto, a lavagem gástrica imediatamente, né, desse paciente, acesso venoso, enfim, realizar a estabilidade desse paciente, né? Então, todo paciente que se apresentar com depressão na emergência, ele precisa ser informado que essa tristeza profunda é uma doença, né? E que existe tratamento eficaz à disposição, tanto sobre o ponto de vista biológico quanto psicológico, né? Então, esse paciente precisa passar para um encaminhamento imediato ao psiquiatra, ao psicólogo, né? Ele precisa de uma equipe multiprofissional para atender ele, né? Também podemos ter alguns transtornos de ansiedades relevantes para as emergências, né? Como, por exemplo, o ataque do pânico e agorafobia, ansiedade generalizada e transtorno de ajustamento com ansiedade, né? São, além dos quadros conversivos, né? Que são somatizações de quadros associados, né? Por exemplo, associados a um estresse, a gente chama estresse pós-traumático, né? Um paciente que teve um trauma muito grande e a partir daí começou a desenvolver um estresse elevado, né? São pacientes, então, que vão procurar imediatamente, né, o setor de emergência em função da sensação iminente de morte, principalmente as crises de pânico e agorafobia, né, que são crises extremas de ansiedade, né, onde os pacientes podem ter sensações e apresentar, inclusive, taquicardia, hipertensão, dispneia, né, e podem apresentar até desmaios, tá, pessoal? Então, nesses casos, é necessário interná-los ou mantê-los em observação, né, até que seja realizado o encaminhamento e o tratamento ideal para esses pacientes, né? Além do que, conflitos interpessoais e abusos de substâncias também podem levá-los a uma emergência psiquiátrica, né?
Por exemplo, conflitos interpessoais são aqueles pacientes que não suportam o abandono, mesmo quando esse abandono pode ser imaginário, né? E tendem a misturar sua identidade com as das pessoas ao redor, né? Geralmente chegam nas emergências após superdosagens de medicamentos, automutilação, né? Autoagressão e vitimações repetidas, né? Eles se sentem como vítimas do momento, né? As superdosagens e as mutilações, elas não visam o suicídio, né? Eles tomam muita medicação ou ingerem algum outro produto e se automutilam, mas eles não têm a intenção de se suicidar, de se matar, né? Mas isso serve como uma forma para dispersar esse vazio interno que existe dentro desse paciente, né? E a sensação de plenitude com eles próprios, então. Por exemplo, são pacientes que podem ter sofrido um trauma muito grande, principalmente adolescentes, né? Que sofreram um trauma na sua vida, um trauma de agressão sexual pode ser, né? E eles convivem com um trauma lá no seu íntimo, que não muitas vezes é algo imaginário, e eles tendem a se automutilar, se arranhar, se beliscar, se cortar, fazer pequenos cortes, porque através dessa dor que eles sentem ali no local que eles estão se automutilando, eles acabam dispersando a dor, esse vazio que há dentro deles, né? São pacientes que também precisam de acompanhamento, precisam de tratamento, né? Outra circunstância é o abuso de substâncias, né? Como álcool, anfetaminas, estimulantes, sedativos, pessoas que acabam inalando cola, tinta, removedores, gasolinas, enfim, tantas outras substâncias também acabam levando esses pacientes às emergências e é considerado sim uma emergência psiquiátrica porque pode gerar sequelas graves a esses pacientes, né? Uma coisa, pessoal, que é muito importante e que vai acontecer é a contenção mecânica desses pacientes em surto psiquiátrico ou que adentrarem a emergência psiquiátrica através de uma dessas formas que a gente acabou de ver, tá? Então, quando for necessário a contenção mecânica, a gente vai tentar fazê-la da melhor maneira possível, da maneira menos traumática possível, né? Visando não gerar uma agressão a esse paciente, né? Então, o material necessário: ataduras, braçadeiras e lençóis, né? Camisas de força, se tiver, mas é muito pouco utilizado, tá? Pessoal, então o emprego da técnica de contenção mecânica, ele deve ser feito com firmeza e rapidez, né? Sempre evitando que outros pacientes estejam presentes para que eles não sejam traumatizados ou mesmo para que eles sejam impressionados, né? Porque muitas vezes eles acabam entendendo como uma agressividade ao paciente, né? Mas não é isso que a contenção mecânica visa, ou seja, a finalidade da contenção mecânica não é essa, né? Então, acima de tudo, nunca vai ser empregada a contenção se não for absolutamente necessário, né? E sem passar informações ao paciente durante todo o procedimento, né? Por mais que seja um paciente que esteja lá numa psicose, num transtorno, durante um delírio, a gente vai explicar para ele o que a gente vai realizar, né? Então, é importante que durante esse procedimento de contenção mecânica, o profissional com maior vínculo com o paciente, né, conduz o diálogo. Muitas vezes o paciente já é cliente lá das emergências, né? Então é importante que se mantenha sempre esse diálogo, né? Orientando, explicando para esse paciente e lembrando a ele que a gente está fazendo isso para o bem dele, porque ele está agitado ou porque ele tentou agredir alguém, ou enfim, para o bem dele, né? E explicar sempre o motivo para que não seja tão traumática essa contenção, né? Pessoal, então a contenção mecânica geralmente vai ser realizada com ataduras, né? E lençóis, se a gente não tiver as braçadeiras próprias, né? As braçadeiras, por exemplo, elas são um tecido que é costurado de forma retangular e que tem umas tiras
no final, né? Onde essa contenção vai ser passada ao redor ali do braço do paciente, onde tem uma espuminha, e vai ser amarrado na cama, por exemplo, né? Um tipo de contenção mecânica. Então é importante, se a gente não tiver isso, a gente pode fazer com ataduras. Compressas cirúrgicas, onde a gente vai pôr a atadura, nunca vai colocar diretamente sobre a pele, porque a gente pode machucar o paciente. Então vai passar uma compressa cirúrgica, né, uma toalhinha, digamos assim, para que vocês entendam. E aí vai passar a atadura e amarrar esse membro próximo à cama, fazendo com que esse paciente não consiga se encostar e não consiga se desamarrar, né? Nada muito apertado e não muito frouxo, porque daí vai ser ineficaz essa contenção, né? Da mesma forma, a gente vai realizar nos membros inferiores, né? E também vai utilizar um lençol na região do tórax, um lençol dobradinho, compridinho, e vai amarrar as laterais desse lençol contra o leito, contra a cama. E outro lençol vai ser passado na região pélvica, então, do paciente, aqui na região do quadril, tá? Essa é a forma mais eficaz e mais rápida de conter o paciente, né? Sempre, pessoal, tudo deve ser registrado, né? A maneira que foi feita a contenção, porque a evolução da enfermagem ali é o nosso respaldo, né? Então, essa contenção deve ser sempre registrada para que nos respalde legalmente futuramente também. A prof vai deixar aqui para vocês bem descritinho como que é, depois vocês podem ler de forma mais detalhada, mas no geral é isso, certo, pessoal? Qualquer coisa eu estou à disposição, qualquer dúvida vocês podem me perguntar, tá bom? Façam as questões online e até a próxima aula. Tchau, tchau!